eu acho que não é mais possível há algum tempo a gente pensar o corpo separado da mente, né? E no caso dos bebês em risco de autismo, claro, não seria diferente. O que o colóquio desse final de semana trouxe, né? O colóquio sobre o corpo do bebê em risco de autismo, trouxe foi justamente algumas novidades a respeito das últimas pesquisas em torno do corpo do bebê e a proposta assim, de outros trabalhos que não são do campo psi, como por exemplo da sensório-motricidade. É importante lembrar que o bebê ele não se constrói sozinho, o bebê se faz na relação com o outro, né? Ele se fabrica na relação com o outro. E antes de haver aquele bebê ali, né, no colo dos pais, tem o bebê que viveu a gestação toda, né? Então a gente pode começar pensando no feto dentro da barriga da mãe. Esse bebê, ele corporalmente falando, né, ele já vive uma riqueza de experiências sensoriais, então de sabor, né, do líquido amniótico, de sons, do que ele escuta ali, do que chega através do que ultrapassa, né, a barriga da mãe, chega até ele, mas também, e principalmente, né, em relação ao que a gente vai conversar aqui hoje, principalmente as experiências táteis, né? Então, o corpo do bebê dentro da barriga da mãe, ele é completamente, né, toda a borda desse corpo é completamente tocada pelo útero da mãe, né? E principalmente, se a gente pensar em termos de eixo corporal, toda essa região aqui da cabeça, tronco, coluna, né, até a base da pelve do bebê, ela também está sendo apoiada no útero da mãe. Então, a experiência que o bebê tem com o seu próprio corpo já começa ali, ele já faz uma construção do seu próprio corpo dentro do útero da mãe, né? E até tem, uma das pesquisas trouxe que tem algumas pesquisas sendo feitas acompanhando os movimentos dos bebês dentro da barriga, e daí não é, claro, numa ultrassom convencional de pré-natal, né, um outro tipo de acompanhamento que é feito, mas que já é possível de observar nos movimentos que o bebê faz dentro da barriga da mãe, já é possível de observar o bebê que tem algum risco no seu, vai trazer algum risco no seu desenvolvimento ou não, né? Inclusive até são análises tão precisas quanto de ressonância magnética, só observando os movimentos que o bebê faz, né? Mas tudo bem, voltando aqui rapidinho, por que a gente fala isso, né? Porque a proposta desse trabalho que sensório-motor, assim, né, traz justamente a ideia de que os movimentos que o bebê faz, tanto os movimentos mais cedo, que são movimentos espontâneos, quanto depois, né, os movimentos fidget, os movimentos que o bebê vai apresentar, eles são capazes de mostrar pra gente como que vai estar o bebê na relação depois, né? Então, quanto pior a qualidade desses movimentos, mais em risco esse bebê vai estar. E aí, tem algumas coisas que a gente tem que observar, né? Por exemplo, além dessas questões dessas primeiras experiências corporais do bebê, né? Os bebês que estão em risco, que vão apresentar, né, risco para autismo, eles têm uma outra característica que é uma dificuldade como que eu posso dizer? Uma dificuldade de se proteger de alguns estímulos. Eles não são capazes de fazer um filtro para os estímulos sensoriais que chegam até ele. E aí, justamente por eles não serem capazes de fazer esses filtros, eles vão ter uma hipersensibilidade, e também eles vão ter uma relação com a dor, que é muito comum em praticamente todos eles, assim. São bebês que sentem muita dor, né? Porque eles não conseguem fazer essa proteção. E no nível do corpo, corporalmente, é como se eles fossem estar o tempo todo justamente numa posição de defesa, né? Tentando se proteger de alguma coisa. E um corpo que tá tentando se proteger de alguma dor o corpo, né, de um bebê que tá tentando se proteger de alguma dor, é um corpo de um bebê que não vai conseguir se ocupar de outras coisas, né?
se jogar para outras relações, para as relações, né, para outras interações. Então, ele vai estar, consequentemente, com um corpo muito desorganizado. A proposta, né, da sensorimotricidade é justamente organizar esse corpo também. E aí, quanto mais organizado no nível do corpo e essa dor puder ser identificada, né, tratada, mais esse bebê vai poder viver as outras experiências dele com mais qualidade e mais ele vai poder se jogar na relação com o outro, né? Com os pais, principalmente. Tem outras questões também de complicações perinatais que podem somar aí como mais uma dificuldade para aquele bebê, né? Como lesões, complicações na gestação, complicações no parto, como que foi o parto desse bebê, se tem histórico de hospitalização, a prematuridade, né? Então tudo seria mais uma coisa que aquele bebê que já tem alguma dificuldade vai ter que lidar mais ainda, né? Pensando naquela ideia que eu tinha falado sobre o corpo, né, do bebê dentro da barriga da mãe, como ele tá envolvido, quando o bebê nasce ele não tem mais isso, né? E aí como ele vai estar sempre se ocupando de tentar se defender de alguma coisa, são bebês que vivenciam com muita angústia as experiências do corpo, assim. Bebês que estão uma angústia de espaço, vamos dizer, né? Se defendendo de uma queda, de uma sensação de que vão cair, de que vão despencar. Tem a questão da gravidade também, né? Como dentro da barriga da mãe ele tá, vamos dizer assim, boiando na água. Ele não viveu dentro da barriga as questões da força da gravidade. E quando ele nasce, quando ele sai da barriga, a gravidade vem literalmente como uma força, né? Então, é como se eles experienciassem a gravidade como uma sensação de esmagamento, como se eles fossem ser esmagados. Tem uma pressão, né, naquele corpo, tem uma sensação de se... Eu já tinha ouvido isso em outra oportunidade também, mas isso apareceu no colóquio. Uma sensação de que esse bebê vai se liquefazer, né? Como se ele não fosse dar conta daquele peso da gravidade sobre o seu corpo. Aí tem o trabalho da sensorimotricidade também para ajudar com todas essas questões dessa regulação tônico-emocional, né? Tem esse termo muito legal. O que dá pra gente observar nos movimentos dos bebês em risco de autismo, né? Que são movimentos muito repetitivos, mas também monótonos, né? Não tem uma fluidez, não tem uma suavidade, às vezes tem uma rigidez, às vezes é de um lado só. Então tem esse grande detalhe, que por isso que é importante a gente estar atento também aos movimentos do corpo desse bebê. São bebês que têm dificuldade de se aninhar no colo dos pais, bebês difíceis de carregar, né? Que vão ter uma hipertonia, né? Uma rigidez muito forte, ou uma hipotonia, um bebezinho muito molinho, né? Que não tem uma sustentação corporal. Trouxeram também um termo novo, né? Da pulsão de aconchego. A pulsão, no nível... para a psicanálise, a pulsão seria algo que impulsiona o sujeito, né? Então, a pulsão de aconchego seria algo que facilitaria a relação do bebê com a mãe, com o pai, com as outras pessoas, né? Então, por que o aconchego? Porque a ideia do colo, né? Do bebê aconchegado, do bebê bem aninhado, como que vai ficar esse corpo do bebê, a sensação corporal do colo, né? Essa pulsão do aconchego, ela vai conseguir impulsionar esse bebê para a relação. Um bebê bem aconchegado vai ter provavelmente mais disponibilidade para a relação com o outro, né? Então, olha só que interessante, se a gente pensar em todo o trabalho da sensorimotricidade, organizando aquele corpo, fazendo com que aquele bebê, e aí a gente também trabalhando as questões das dores, né? Fazendo aquele bebê estar mais regulado, tônico emocionalmente, vamos dizer assim, né?
mais ele vai estar disposto para relação. Fiquei pensando também que tem a ver com a questão da continência que o Winnicott traz, né? Do bebê se sentir contido. No útero o bebê tinha isso, né? E aí no colo ele também tem essa possibilidade de se sentir contido, de ter de novo as bordas do seu corpo tocadas. O que esse pesquisador trouxe aqui, o colo, ele seria capaz de produzir uma personificação. Então, personificação pensando na possibilidade que ele tem de se tornar sujeito, né? De se tornar uma pessoa. Então é isso. Eu tenho certeza que tem muito mais coisas que foram trazidas nesse colóquio, mas é o que é possível de compartilhar assim rapidamente. Eu acho que para quem trabalha na clínica psicanalítica com bebês também, né? Acho que tudo que foi trazido de novidade assim, em torno do corpo do bebê só faz a gente se dar conta assim, né, de como tem esses detalhes que a gente precisa também observar, estar atento, não deixar passar, o quanto que o corpo do bebê também pode comunicar, né? A Érica Parlato sempre fala que a comunicação do bebê é multimodal, então o corpo também fala, e o papel do analista é justamente conseguir interpretar tudo isso que o bebê está comunicando, que não é pela fala, pela língua falada, né? Mas que com certeza ele fala assim com o seu corpo, e esses movimentos, né? A qualidade dos movimentos, de que jeito que está sendo os movimentos desse bebê, a postura desse bebê, também comunica muita coisa sobre o desenvolvimento dele, se vai bem ou se não vai bem, né? Se é um bebê que vai precisar de acompanhamento. Então, é isso. O corpo do bebê em risco de autismo.